Shalom Lekulam, Shalom Vebrahot, que a paz do Eterno possa estar com todos vocês. Hoje estou aqui transmitindo esse vídeo, talvez para que algumas pessoas que não me conhecem pessoalmente ou assim de vista, possam estar conhecendo. E quero dar uma boa noite a todos. Eu represento aqui em Macaé, Rio de Janeiro, a Kehilá Ivrit Renat Zirim, a comunidade hebraica dos Nazarenos. Nos reunimos aqui na rua Firmino Ribeiro, 39, no bairro Jardim Carioca 2. Aos que têm a possibilidade, sejam bem-vindos a qualquer momento. E eu quero estar aqui numa meditação, juntamente com os que têm me assistido, têm estado aí curtindo, Enfim, têm tido contato através do Facebook. E eu estava aqui meditando em Terrilim 139, e a partir do versículo 13, isso é um texto, esse é um texto que sempre falou muito comigo, que chama muito a minha atenção para meditar, para buscar a presença do Eterno. E dessa forma, eu quero estar lendo, e fazer algum comentário. Lembrando que eu não me considero nenhum dono da verdade, não tenho nenhuma intenção de atacar algumas pessoas por um credo diferente, não estou judaizando ninguém. As revelações que o Senhor, o Eterno, tem me concedido, me levam sempre para uma posição de santificação. Está escrito que sem a santificação ninguém poderá ver Deus. E nós temos realmente essa dificuldade para com a humanidade, a dificuldade de ver Deus, até mesmo nas representações do dia a dia, no ser humano, nos animais, na natureza, e não conseguem ver Deus, não conseguem sentir Deus e se distanciam do Eterno, do seu Criador. E nesses versículos, Terrilim, Salmo 139, a partir do versículo 13, apenas alguns versículos, eu leio o seguinte: pois formaste o mais íntimo de meu ser, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou porque de modo assombroso fui feito, maravilhosamente. Tuas obras são maravilhosas, eu sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo, tecido nas profundezas da terra. Teus olhos podiam ver-me como um embrião, mas em teu livro todos os meus dias já estavam escritos. Meus dias foram moldados antes que qualquer deles existisse. Deus, como estimo teus pensamentos, em que quantidade eles existem. Se eu os contar, eles são mais que os grãos de areia. Se termino de contar, ainda estou contigo. Então, nesses versículos, principalmente o que me chama na meditação para esse momento, é quando diz que fui tecido nas profundezas da terra. Quer dizer, os meus ossos não estavam escondidos, porque ele me via sendo formado em segredo. É uma meditação bem profunda. Palavras não
vão expressar, né, o significado desse texto. Mas quantas vezes nós achamos que temos o poder para alguma coisa? Quantas pessoas estão realmente colocando na sua mente que é possível materializar alguma coisa com a nossa própria vontade? Tudo está no controle do Eterno. Não há nada que nós possamos fazer para mudar a realidade. Prova disso são as profecias, falada desde tempos antigos, né, pela boca dos profetas, e que se cumpriram e que estão cumprindo-se, e que não há, de forma alguma, como você impedir esses acontecimentos. O que tem que ser, será, e ninguém consegue mudar isso. Então, meditando a palavra e buscando entender cada vez mais a nossa existência, por que nós estamos aqui nesse mundo, nesse período, né, de existência, qual o objetivo de nascer, crescer, passar pelas várias etapas de evolução da sua vida, até o momento de novamente voltar para o pó. Acredito eu que nada mais é do que nós apresentarmos ao maior número possível de pessoas a imagem e semelhança do nosso Criador. Eu acredito que esse é o objetivo. Expressar a grandeza do Eterno. Olhar para outro ser humano e perceber a glória do Eterno. E não tentar dar a ele uma forma ou tirar dele uma forma. Hoje nós estamos vendo pela face da terra o desentendimento, e mesmo as pessoas graduadas que muitas vezes se deixam levar pela soberba, pela dureza do coração e muitas das vezes pela vanglória. E dessa forma, muitas vezes se enganam e levam outros ao engano. Vocês estão me ouvindo nessa noite, sabem a grande confusão religiosa que está sobre a face da terra. E que não cabe a mim, a você ou a quem quer que seja tentar acabar com isso ou achar que tem algum poder de colaboração para que isso termine, porque isso também é profético. Diz a Escritura que muitos nos últimos dias teriam comichão nos ouvidos e não suportariam a sã doutrina. E infelizmente eu sou obrigado a dizer que mesmo em Israel, com todos os últimos acontecimentos confirmando o que eu estou dizendo, se deixaram levar pela descendência e muitas das vezes ficam à mercê de não se arrependerem e de não se converterem àquilo que o Eterno determinou. Nós sabemos que grande parte dos acontecimentos estão ligados à desobediência do próprio povo do Eterno. Em relação a quê? O Eterno disse muito claro que quando entrassem na terra prometida, não fizessem aliança com os povos estrangeiros, não dessem suas filhas para os filhos dos Goim, né? Como também não tomassem
das filhas dos estrangeiros para o povo do Eterno. E aí vamos puxando na meditação, onde está escrito, também na Ketevei Kadosh, a Sagrada Escritura, que a mesma lei, ou seja, uma mesma lei, a Torá do Eterno, será para o natural da terra, como também para o estrangeiro que habitar no meio deles. Ou seja, qualquer outra nação que queira realmente reconhecer o único Deus, ele terá que cumprir a Torá. Ele terá que se introduzir na Torá, no estudo de Torá, e seja onde ele estiver, viver Torá. Então, esta é uma realidade. Nós percebemos que o povo de Israel se contaminou. A terra de Israel hoje, né, onde não poderia existir ídolos, eles estão lá. Por quê? Porque Jerusalém se tornou a capital das religiões. E isso é algo que os homens agora não conseguirão resolver mais. Porque existem atitudes cujas consequências são irreversíveis. Por isso acredito na vinda do Mashiach e acredito em novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. É uma crença particular que jamais intento persuadir quem quer que seja. Cada qual certamente terá o seu momento diante do juízo com o Eterno. Mas eu quero chamar vocês para essa meditação. A maneira gloriosa como Deus nos criou. Como Ele escreveu todos os nossos dias e, segundo consta, foram todos eles moldados quando nenhum deles ainda existia. Fazer techuvá é algo realmente complicado. Irmeiarro, quando diz, no capítulo 6, alguns conhecem como Jeremias, e ele diz que o Senhor revela o seguinte: parai nas encruzilhadas, perguntai pelo caminho antigo e andai por ele. E ainda, ensina que devemos buscar nos anciãos, os mais idosos do povo do Eterno, conhecedores da história do povo hebreu, do povo israelita, e então perguntar pelo caminho antigo, se informar, para que você possa realmente voltar ao primeiro amor e à prática das primeiras obras. Eu sou alguém que tem muita dificuldade para ensinar, para levar essa palavra, e até mesmo para estar na representação da comunidade a qual eu represento aqui na minha cidade, pela falta de recursos, né, financeiros. Eu ainda trabalho, e exatamente por esse compromisso, muitas das vezes o próprio trabalho não é um trabalho direto, não é um trabalho realmente permanente, porque eu tenho prioridade nas coisas do Eterno. E exatamente por isso, muitas das vezes, não sou entendido, como diz o próprio Eterno. Aquele que tem Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele discerne todas as coisas, mas não é discernido de ninguém. Então isso realmente nos puxa cada vez mais para tentar entender o quanto nós precisamos nos voltar para o Eterno.
muitas teorias, muitas genealogias. Eu tenho o costume de dizer que existe muita gia na formação de homens que se formam com outros homens e que não se baseiam mais num chamado direto do Eterno. E eu realmente sinto essa necessidade. Por isso eu busco, não só através da Ketevei Kadosh, a Sagrada Escritura, através dos estudos, né, da Torá, do conhecimento com outros rabinos, né, com outros roshim, enfim, tudo que se engloba, né, com aquilo que é hebraico, com aquilo que está ligado ao povo hebreu, à história do povo hebreu. É o que realmente me importa, me interessa e é a minha prioridade. Existem muitas coisas acontecendo, muitos erros acometidos, porque as pessoas, muitas das vezes, mesmo com a Escritura diante de si, perdem o temor ao Eterno e não querem cumprir as suas mitzvot, não querem cumprir as suas ordenanças, os seus preceitos. A cultura, a tradição. Eu sei o quanto muitas pessoas podem ser contrárias ao que eu estou falando. Eu respeito, por isso não contendo com quem quer que seja, não discuto com quem quer que seja. Apenas exponho o conteúdo que leio e que percebo que exige de nós um retorno a Deus mais do que palavras, mais do que dizer eu estudei 20 anos, eu estudei 30 anos, eu me formei na Yeshivá, fulano, beltrano, ciclano. É importante isso, mas o que eu vejo é uma grande divisória, até no próprio idioma hebraico. Eu ainda hoje comentava com alguém, como que criaram um idioma chamado por mim de hebranhol, né? Que é a mistura do espanhol com o hebraico. E por que digo isso? Porque toda pessoa que conhece a cultura, a tradição, a história israelita, hebraica, né, sabe que não existe letra J no hebraico. Independente do seu som em qualquer outro lugar. Hebraico é hebraico, é um idioma sagrado. Pelo menos para mim, é um idioma sagrado. Então, a partir do momento que eu intento até mudar a vocalidade, né, do hebraico, eu vou encontrar uma dificuldade de entender que é algo genuíno. Eu acompanho muitos debates, acompanho muitos estudos, porque respeito muito aqueles que estudam Torá, que dedicam o estudo da Torá. E, inclusive, sou uma das pessoas que admira muito, né, o fato de uma criança em Israel, quando começa a falar suas primeiras palavras, já é introduzido ao estudo de Torá. E por isso, nós vemos uma grande diferença no comportamento, né, do povo de Israel, no seu natural, em relação a qualquer outra nação. No sentido da vida, de avaliar a vida, de respeitar as vidas. Claro que em muitos lugares, como em qualquer nação, existem exceções. E sempre existirão as exceções. Então, essa é a minha meditação para essa noite, onde eu quero desejar uma boa noite para todos vocês. Quero desejar que cada um de vocês, na sua luta pessoal, na sua guerra íntima, encontre forças com o Eterno, revelações, porque
para mim é uma base que eu tenho buscado muito e pedido em prol de cada um que pertence ao Eterno, que o selo da palavra é que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Está escrito também que a verdadeira ovelha do Senhor, ela conhece a voz do Senhor. Ela ouve a voz do Senhor e ela segue a voz do Senhor. Me lembro bem quando Deus, o Eterno, falava a um profeta, que hoje virou algo tão corriqueiro, né? Tinha uma mensagem muito expressa. E às vezes já o aviso, eles não vão te ouvir. Mas é preciso que você fale para que eles saibam que houve no meio deles um profeta. Algumas pessoas me criticam hoje por causa da barba, por causa do peiote, né? O cabelo não cortado em redondo, o tipo de alimentação, o tipo de veste, a maneira para falar, para agir, muitas das vezes com a perda, com o prejuízo, né? Material, até moral, muitas das vezes, para que Ruach HaKodesh, o Espírito Sagrado, o Espírito de Deus, em nós, não seja agredido. E sim, cuidado, para que ele não se entristeça e se aparte de nós. Para que essa centelha de Deus em nós não se apague. Para quem quiser entrar em contato, eu tenho o Zap e o número de preferência, o Zap, que é 22 999 14 94 90. Mande primeiro uma mensagem com o seu nome, né? Eu vou salvar o seu nome, vou salvar o seu número, e aí nós vamos poder, de repente, compartilhar, né, de algum conhecimento, porque eu acredito que, como diz a Escritura, o sábio, ele nunca para de aprender, e ele aprende com todas as pessoas. O verdadeiro sábio, ele nunca acha que sabe alguma coisa. E esse mesmo número, se você quiser colaborar, doar, né, alguma quantia para que possa ser revertida na sustentação da comunidade. Alguns líderes, assim como eu, por exemplo, sabem, e alguns que participam de uma comunidade sabem, que lidamos com o dia a dia, pessoas necessitadas, né, irmãos que muitas das vezes, desempregados, em dificuldade financeira, precisam, né, de um apoio, precisam de uma ajuda. E essa tem sido a minha meta. Claro e evidente, qualquer um sabe que também, que como ensina a Escritura, você não pode fechar a boca, né, do boi que trilha o grão. Então, há muitas coisas relativas a isso. Eu não gosto muito disso, mas sempre deixo, né, esse número, que é um número também de Pix, né, 22 999 14 94 90, onde há o contato, né, para comigo, e também, ao mesmo tempo, a condição de alguém colaborar através do seu Pix, através da sua ajuda, em objetivo de ajudar também outras pessoas, de trabalhar a obra do Eterno. Há muita coisa para se fazer. Eu vejo isso. E às vezes não vejo acontecer. Por que eu digo isso?
Vocês sabem da realidade de muitas lideranças que hoje têm os seus helicópteros, têm os seus jatos particulares, moram em suas casas de 1.000 e tantos metros quadrados, né? Casas que valem 4 milhões, que para mim não passa de vergonhoso. Para mim não passa de vergonhoso, porque o Mashiach e Yeshua não tinha nenhum tipo de preocupação com isso. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Então, tudo que realmente era arrecadado com eles tinha um propósito de manter a sua obra. E mesmo depois que ele ascendeu-se, né, aos céus, os apóstolos continuavam com esse apoio, mulheres de alta posição que os ajudavam e que entendiam que os Shalirim, né, os apóstolos, precisavam levar essa mensagem, dar continuidade ao ide por todo o mundo, né, e fazer discípulos das nações. Claro, necessitava de quê? De dinheiro. Não tem como você escapar dessa necessidade para uma passagem, para uma alimentação, né? Muitas das vezes para você pernoitar, né? Numa pensão, num hotel, não sei, enfim. A verdade é que nesse mundo de hoje, para que você leve uma obra à frente, mais do que nos dias antigos, você depende de ajuda financeira. Você que é, de repente, ligado ao hebraico, que tenha condições também de doações de talit, né? Muitas das vezes, né, de tipos de coisas que nós vamos usar, como os livros que podem ser estudados. Existem alguns que querem, né, ter um Taná, querem ter acesso a um estudo, né, de Talmud, da Kabbalah, enfim. Mas eles não têm esse acesso, são livros caros. São livros caros. Então, essa é realmente uma forma de eu pedir essa ajuda, claro, para aqueles que sentirem do Senhor, porque nada que é feito apenas também pelo pedido tem muito valor. É interessante que se faça com reconhecimento, com responsabilidade e com o entendimento, né, de um porquê que o Eterno coloca no seu coração. Então que Deus abençoe, que você tenha uma boa noite, enfim, que todas as suas realizações, né, possam estar unidas, né, a uma proteção do Eterno, a prosperidade do Eterno, quer dizer, que é uma conservação daquilo que você adquire e que Deus te dê proteção. A Kehilá Ivrit Hanat Zirim, Comunidade Hebraica dos Nazarenos, despede de vocês nesse momento, com Laila Tove, boa noite, Lehi Traot, até uma próxima vez, em nome do Eterno.